Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes e este é o canal Seja Mais Rico. No raio-x dos investimentos, vamos analisar o Fundo Previdenciário Arca-Grão. Atenção, não se trata de recomendação de investimentos, é preciso autoconhecimento para tomar as próprias decisões. Por isso, eu oriento a fazer o meu curso gratuito, pois é primordial para que se prepare mentalmente e não caia nas diversas armadilhas que existem no mercado financeiro. A filosofia do canal Seja Mais Rico é mostrar um caminho real para 90% das pessoas que, como eu, não entendiam nada de investimentos. Buscar ficar rico investindo no curto prazo é a melhor maneira de perder todo o seu dinheiro e ainda ser enganado pelos diversos personagens do mercado financeiro, como é o caso de pagar por cursos que são realmente muito caros para saber que investir de forma passiva é a maneira correta. Aqui nesse canal é tudo gratuito, só peço que se inscreva, curta e compartilhe a realidade. Hoje vou falar de um investimento pensado pelo Thiago Nigro do canal Primo Rico, o Fundo Previdenciário Arca-Grão. Os fundos da Previdência normalmente são considerados pelo mercado em geral como os piores investimentos. É isso que o mercado em geral quer que você pense e por isso o demonizam. Vamos falar das principais desvantagens da previdência privada antes da criação do investimento Fundo Previdenciário Arca-Grão. Taxas. Muitos fundos disponíveis no mercado têm taxas de administração altas. Além disso, existe taxa de carregamento que pode chegar a 2% e taxa de saída quando resgatar o valor. Prazos. Na previdência privada, você é obrigado a respeitar o período de carência do plano. Não é possível resgatar valores no curto prazo. Rentabilidade. Pode apresentar rendimentos menores que outros tipos de investimento. Lembrando que o segredo dos juros compostos é o tempo. FGC. Os planos de previdência privada não são regulados pelo Fundo Garantidor de Crédito. Porém, muitos investidores que possuem certo conhecimento do longo prazo investem principalmente aqueles que têm fortuna acima dos milhões. Eu considero o investimento em fundo previdenciário como a forma mais simplificada que uma pessoa possa pensar em investir com o intuito de ter uma renda passiva no futuro. Porém, eu não invisto devido já estar no usufruto parcial de meus investimentos e considero muito importante ter parte do meu capital no exterior. Vamos falar das vantagens do Fundo Previdenciário Arca-Grão. Uma taxa de administração de 0,59% ao ano e coloca o fundo entre os 10% dos fundos do mercado com a menor taxa de administração, não possuir taxa de carregamento e taxa de saída. Vantagens tributárias. Existem dois regimes de tributação em planos de previdência privada: o Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, e o Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL, cada um com suas vantagens e desvantagens. Durante o período de aportes, a principal vantagem está no PGBL, com o incentivo de quem possui renda tributável no imposto de renda. Já durante o período de resgate, as vantagens do regime VGBL se sobressaem. No ato da contratação do plano de previdência, o investidor deve escolher se opta pelo regime PGBL ou VGBL, e não é possível fazer portabilidade entre regimes. Caso ele mude de ideia, deve parar de aportar em uma modalidade e criar um novo plano para começar seus aportes no outro regime. A disciplina em investimentos de longo prazo é um problema para a maioria dos pequenos investidores, pois é preciso explicar para sua mente que os sacrifícios atuais vão gerar uma liberdade no futuro. Como funciona um fundo de previdência privada? Nesse tipo de investimento, o contribuinte escolhe um fundo de investimento que melhor se encaixa ao seu perfil e faz aportes de valor e periodicidade definidos pelo próprio segurado, além da rentabilidade no período de acumulação. O investidor ainda conta com benefícios fiscais, o que torna o investimento mais vantajoso, como é de ter a menor taxa de imposto, que é de 10%. Onde encontrar o Fundo Previdenciário Arca-Grão? Ele é encontrado em várias corretoras conforme a imagem, então é só abrir uma conta nessa corretora e conversar com um agente que melhor explicará o que deve fazer. Segurança. Primeiramente, é fundamental estar atento em relação à solidez da instituição financeira que oferece o plano de previdência. A questão da solidez da seguradora, da distribuidora e da gestora do fundo é uma questão bastante importante, pois muitos riscos da previdência privada estão relacionados com a questão institucional. Entre elas estão os riscos da seguradora ou da gestora quebrarem. Considero risco alto, ou seja, baixa segurança. Este é um dos grandes problemas de se colocar todos os ovos
no mesmo cesto. Nesta semana, saiu uma reportagem falando do golpe que caiu o Usain Bolt, que viu milhões de dólares sumirem em sua conta de investimento. Prazos. Uma vantagem dos fundos de previdência é exatamente o longo prazo. Em geral, esses investimentos são feitos para resgates em 10, 20 ou 30 anos à frente. Com isso, a volatilidade momentânea de algumas aplicações pode ser diluída no decorrer de muito tempo. Remuneração. No site existe uma simulação. Entenda que é uma propaganda para vender o seu peixe, porque o fundo foi criado há pouco tempo. O retorno histórico em 11 anos, de 2011 a 2022, seria pelo método ARCA de 274,69%. A metodologia ARCA foi superior à inflação e à taxa livre de risco, tendo sucesso em trazer retornos expressivos ao longo do tempo. Sabemos que 11 anos é pouco para se ter uma ideia real, apesar de estarmos passando por uma crise que foi a da pandemia e vemos que houve uma queda muito grande, algo normal para quem investe em renda variável. Impostos. Na tabela progressiva da Previdência, a alíquota percentual do imposto de renda cobrado é de 15%. Esse valor é retido na fonte, da mesma forma que acontece com o salário dos trabalhadores via CLT. Por exemplo, na folha de pagamento já é possível ver qual o valor tributado. Ou seja, na hora de fazer a declaração anual do imposto de renda, esse valor é compensado para mais ou para menos. Tudo depende da declaração do ano. Com a tabela progressiva da Previdência, a parte tributável em um resgate de previdência privada é entendida pela Receita Federal de forma similar a um salário. Ela é somada com outras fontes de renda que o contribuinte tem. E conforme os ganhos daquele ano, o contribuinte é incluído em alguma das faixas de imposto de renda e será cobrado a alíquota aferente. Lembra que 15% já foi retido na fonte na hora do resgate? Guarde essa informação. Agora, na hora da declaração de imposto de renda pessoa física, quando a previdência privada for declarada com as outras rendas e deduções do ano, a Receita Federal calcula a sua alíquota efetiva e, caso seja menor que o valor retido na fonte, a diferença é devolvida como restituição. Caso seja maior, é preciso pagar essa diferença. A tabela progressiva só é vantajosa para quem tiver toda a sua renda bruta abaixo de R$ 33.900, cuja alíquota é de 7,5%, sendo utilizada mais no VGBL. Isso significa que se tiver uma aposentadoria do INSS de R$ 2.000 mensais e escolher receber mensalmente o benefício do Fundo Arca Grão no valor de R$ 2.500, você teria uma renda bruta mensal de R$ 4.500 e, consequentemente, uma renda bruta anual de R$ 54.000, caindo na alíquota de 22,5%. Veja outros valores na tabela. A tabela regressiva, utilizada mais no PGBL, neste modelo, o que importa é o tempo que o dinheiro ficou aplicado. A alíquota diminui de acordo com o tempo do investimento. E atenção, neste caso, a alíquota não depende da declaração de imposto de renda. A alíquota é exclusivamente retida na fonte. Ficando acima de 10 anos aplicada, a menor taxa será cobrada de 10%. Sempre lembrando que nesta modalidade será cobrado sobre todo o valor recebido. Mas, para que você não tenha nenhuma dúvida, vamos explicar melhor: PGBL ou VGBL. PGBL. A principal vantagem do PGBL é permitir que você pague menos impostos de renda durante a fase de acumulação. Isso acontece porque o PGBL tem como a sua principal característica a possibilidade de deduzir até 12% sobre a sua base de cálculo do imposto de renda. Por esse motivo, é indicado para pessoas que entregam a declaração completa do imposto de renda e que possuem a intenção de investir até 12% de sua renda anual em previdência privada. Apesar desse benefício fiscal, um dos maiores problemas do PGBL é o momento em que você recebe o seu benefício, pois o imposto de renda será cobrado sobre todo o patrimônio acumulado. VGBL. O VGBL é classificado como um tipo de seguro pessoal, logo a forma como o imposto de renda se aplica sobre ele é diferente do que acontece no PGBL. Nesta modalidade, o imposto de renda incide no momento do resgate e apenas sobre o valor do rendimento da aplicação e não sobre o patrimônio como um todo. Não é possível fazer deduções no imposto de renda, como acontece no PGBL. Por esse motivo, o VGBL é indicado para pessoas que entregam a declaração resumida do imposto de renda.
Também é importante lembrar que uma pessoa pode contratar simultaneamente um plano de previdência privada PGBL e outro VGBL. O ideal é que você fale com seu contador para que ele lhe oriente o que é melhor. Objetivos. No plano de previdência privada, você pode escolher entre duas formas de recebimento do benefício. A primeira delas é sacar o valor total do patrimônio acumulado de uma só vez. Essa alternativa é interessante para aquelas pessoas que querem realizar algum sonho, como, por exemplo, comprar uma casa. Outra opção interessante seria reinvestir esse dinheiro em alguma aplicação que renda juros mensais para gerar uma renda extra. A outra forma de recebimento do benefício é receber em parcelas mensais, que, a depender do que for estipulado no contrato, pode acabar se tornando uma renda vitalícia ou com prazo determinado. Para fins de aposentadoria, receber o benefício mensalmente é uma boa alternativa, principalmente se você recebe na ativa um salário superior ao teto da Previdência Social, algo próximo a R$ 7.500, e deseja manter o padrão de vida após se aposentar pelo INSS. Ciclos de mercado. Os ativos que o fundo Arca-Grão são investidos geram um equilíbrio para que eles aproveitem as quedas e altas do mercado como um todo. É preciso que os gestores sigam a metodologia proposta. Se tem dúvidas, é preciso captar mais. Este quadro tem como objetivo apenas mostrar o fundo um ativo por vez. Para ter conhecimento amplo sobre o mercado financeiro, assista outros vídeos no canal, pois tem um curso gratuito disponível. Vai lá maratonar. Se gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe comentários. Como esse é um canal pequeno, é mais fácil de responder. E seja mais rico.